Veio falar hoje aqui de saneamento básico, né? Vai ser tema, inclusive, de uma audiência pública hoje no Senado, convocada pelo senador catarinense Jorge Seife. O que se espera? Qual a expectativa a partir daí? Porque nós temos metas, né? 2033 está logo aí. Você me fez essa pergunta antes de nós entrarmos no ar, a expectativa, e de fato a gente sabe que o Congresso Legislativo ele não tem poder de execução, mas é importante a participação do Legislativo. E nesse caso, o senador Jorge Seife, aqui de Santa Catarina, do PL catarinense, traz essa discussão porque o nosso prazo está praticamente se estrangulando. E os municípios têm tido dificuldades, Marta, em buscar mecanismos para implementar todo esse sistema. E não é só a rede de tratamento de esgoto, é também a rede de abastecimento com água potável. Até 2033, para você ter uma ideia, o nosso sistema global em todo o Brasil precisa alcançar algumas metas. Quais são elas? 99% do território nacional com abastecimento de água potável e 90% do território brasileiro com rede coletora e de tratamento de esgoto. É um desafio imensurável. E por isso essa discussão, durante uma audiência pública lá no Senado, proposta pelo catarinense Jorge Seife, vem trazer um outro discurso, que é como está sendo aplicado o recurso público por parte da União com esses municípios que precisam avançar nesses dois sistemas que a gente trouxe. É claro que ainda falta um pouco de clareza de como os mecanismos de transferência de recursos funcionam, como também as equipes técnicas do governo federal têm apoiado os municípios. E essa audiência pública tem exatamente esse viés, de tentar compreender e como o governo está projetando no plano plurianual, que vem de 24 até 27, que é o planejamento do governo para a execução de algumas ações em um período já pré-determinado, que nesse caso é 24 e 27. Então a audiência pública que será proposta hoje à tarde, depois das 2h30 da tarde lá no Senado, em Brasília, quer entender melhor como está funcionando a participação da União junto com os estados e com os municípios. Claro que nós temos que tratar do nosso dever de casa também. Santa Catarina tem enfrentado algumas dificuldades. Ontem mesmo nós vimos na nossa programação alguns gargalos de implantação de novas estações. Aqui em Florianópolis, uma aqui no sul da ilha, já está paralisada praticamente e se torna tecnicamente ineficiente e ineficaz porque uma briga judicial não permite que a obra seja concluída e entre em operação. E isso já gera prejuízo aí de cerca de 200 milhões aos cofres públicos. Talvez quando superar essas questões jurídicas, a obra já não atenda mais à necessidade da capital catarinense. Mas não é só em Florianópolis que nós temos problema. Nós temos também o avanço de uma estação de tratamento aqui em São José, na Grande Florianópolis. E isso precisa ser mais ágil. A morosidade do serviço público na implantação desse tipo de sistema sempre prejudica o cidadão que vive em determinadas regiões. É claro que nós trouxemos dois exemplos aqui da Grande Florianópolis, mas isso se alastra por todo o estado. Basta a gente circular por alguns municípios, principalmente os de pequeno porte, que têm dificuldade, inclusive, de implementação de redes coletoras de esgoto. E a água potável, em alguns pontos de alguns municípios, tem até dificuldade de chegar. Então, essa discussão em Brasília pode trazer também luz a novas discussões, principalmente na ponta. Como os municípios estão agindo, como os estados estão trabalhando. Claro que a discussão é global, é em todo o território nacional, a gente está falando de um Senado, embora tenha sido um catarinense que propôs, mas a gente tem que olhar sim, Marta, para o nosso jardim e ver se de fato ele está florido ou a gente está precisando da Dubai regar um pouquinho nossas plantas. É o que a gente fala, né, Paulo César? Tirar Santa Catarina da fossa. Complicado, né? A nossa situação, esse é um tema bastante sensível, saneamento básico. Aqui para o nosso estado, a gente vai acompanhar esses debates. E é um assunto caro, então precisa ser debatido, precisa ser discutido e buscado alternativas. O próprio estado está com dificuldade de discutir a questão do serviço de abastecimento com a Assembleia Legislativa. Como então, você falou, né? E 8 anos é muito pouco, falando em grandes obras públicas que precisam ser feitas nessa área. É o mandato de um senador. É verdade. Paulo, obrigada, viu, por estar com a gente nessa manhã. É isso aí. Até mais.